Como você sabe que está pronto? É uma época emocionante de colheita e quero te orientar com algumas ideias sobre frutas e raízes e como julgar o melhor momento para colhê-las, como melões e tomates. Vamos olhar pepinos e também algumas beterrabas, milho doce e batatas. Então, esses melões aqui, uau, você pode ver claramente a diferença entre um melão verde que ainda não está maduro. Essa é a cor que ele tem desde que se formou, há cerca de 3 ou 4 semanas, e um maduro. Na verdade, tenho observado esse aqui. Primeiro, este amadureceu há 3 ou 4 dias e o outro há 2. E esse amarelecimento todo aconteceu hoje. Comparando, estava assim hoje de manhã e agora está assim à tarde. Está um dia quente, provavelmente 34 graus aqui dentro, 27 graus lá fora. Então isso é um indicativo de que você deve estar pronto para colhê-los. E você vê que eles não têm apoio algum. Eles só caem se ficarem muito tempo, indicando que estão bem maduros. De preferência com uma faca afiada, você pode cortar assim. E também olhando para isso, você pode ver o rachaduras ao redor do caule são outro sinal de que está pronto, assim como a mudança de cor. E mais do que tudo, a maior pista é esse aroma incrível. Você sente assim que entra na estufa nesse momento. Então, vamos dar uma olhada rápida nesse aqui e ver como ele é por dentro. E então eu quero te mostrar um ou dois outros melões e como eles são diferentes. Esse vai ser laranja, eu espero, porque é um Charentais e sua polpa geralmente é laranja. E é uma variedade chamada Alvaro. Uau, olha só, eu vou experimentar, não consigo resistir. E eu semeei no dia 28 de março. Plantei aqui no início de maio, pouco antes de um tempo bem frio. Sim, está delicioso, como era de se esperar. Ter as folhas ainda verdes também ajudou. Às vezes, em melões, as folhas morrem antes ou durante o amadurecimento do fruto, prejudicando o sabor por falta de fotossíntese suficiente para adoçar. Isso foi facilitado porque usei um predador de ácaro vermelho, pois eles podem danificar as folhas no fim de junho e início de julho. Agora já é dia 21 de julho, na verdade, então esse é o mais verde que eu já tive. Então, confira o link para comprar esses ácaros predadores na descrição do vídeo. Esta é a variedade Emir. Novamente você vê que está rachando e um aroma maravilhoso também. Então, eu realmente sinto que quando você vê isso, é arriscado deixar por muito mais tempo. Eu quero manter os talos, na verdade vou vender esses para o pub Três Ferraduras e eles vão durar muito mais se você conseguir manter o talo, sabe? Caso contrário, eles vão cair no chão. Vou pôr delicadamente no chão e recolher depois. Ah, e aqui temos um melão diferente, que é o Ojin. E ele tem uma polpa verde, você pode ver que é bem verde enquanto cresce, mas este aqui está começando a amarelar. Esses amadurecem devagar, levando 4 ou 5 dias para ficarem maduros. O próximo estágio está ali. Eu deixei vários ficarem no chão também e eles vão ficar bem amarelos, provavelmente em cerca de 2 dias, e isso mostra que é uma boa hora para colher e comer. No caso dos tomates, varia um pouco conforme a variedade e você pode ver todas as cores aqui. Este é um tomate amarelo pronto para colher. Tomates caqui nem sempre se soltam fácil. Vamos ver se este solta. Não, então o que eu quero fazer é manter o cabinho preso ao cálice. Então eu uso uma faca para cortar o cacho. Isso pode continuar amadurecendo fora da planta. Na verdade já está pronto, mas você pode colher os tomates no chamado estágio de mudança de cor. Não vejo nenhum aqui, só havia um ali, um coração de boi amarelo alaranjado começando a amadurecer. Pode colher agora que ele amadurece fora da planta. A perda de sabor ao fazer isso é pequena, enquanto tomates cereja, como os Sungolds, realmente se beneficiam de serem deixados na planta até ficarem totalmente coloridos. Esses já estão prontos e lindos agora? E esses aqui eu estava olhando pouco antes de começarmos a filmar, e esse aqui na verdade caiu quando eu toquei, então isso foi um indicativo de maturação e de como esses se soltam assim facilmente. E também essas rachaduras aqui ao redor, não é nada para se preocupar. Isso não me incomoda de qualquer forma, e eles ainda estão ótimos para comer,
mas é outro sinal de maturação. E eu tenho uma cesta em algum lugar na qual vou colocar esses aqui e depois vamos sair lá fora e vamos dar uma olhada na melancia. No túnel plástico você pode ver muitos tomates amadurecendo de repente. Tudo isso aconteceu muito recentemente e é uma indicação de como às vezes você fica esperando e então, quando percebe, tem mais do que esperava. Aqui, porém, está uma melancia que eu só venho notando há alguns dias, porque as melancias crescem por bastante tempo apenas como plantas, sem frutos e de repente passam a produzi-los assim. E uma indicação de que está pronta é só dar umas batidinhas nela. Na verdade, isso até soa um pouco oco, mas você está esperando por um som realmente oco. Ainda não chegamos lá, mas dito isso, essa gavinha aqui, esta é a gavinha. Ela precisa estar mais marrom do que verde, então isso é um indicativo para mim, de qualquer forma, de que ainda não vou colher essa aqui. Melancias são engraçadas porque parecem escolher quando vão dar frutos. Elas não apresentam um sinal claro de maturação como os melões. Como esses melões, uma safra incrível da variedade Alvaro em uma única planta, mas estão todos verdes porque o túnel plástico não é tão quente quanto a estufa, e é isso. É bom porque me garante uma colheita escalonada, mas Emira aqui, ainda todos verdes, e o Ogen, então está tudo certo. Não há pressa com o pepino. Eles já estão produzindo há mais de um mês e, sabe, você tem flexibilidade, isso está ficando bom. Pode deixar mais 1 ou 2 dias, só vai crescer. Prefiro colher nessa fase, pois reduz a carga sobre a planta, que é outro fator importante. Se a planta está sendo forçada a engordar esse pepino, ela não tem tanta energia para desenvolver novos à medida que subimos pelo caule, então sempre tenha isso em mente também. Com os tomates também, se você os deixar muito tempo na planta, eles ainda tentam produzir muitos frutos novos nesta época. E a gente pode dar uma olhada rápida nos pepinos cultivados ao ar livre só para comparar, porque aqueles são pepinos tutorados. São os grandes cultivados principalmente na Inglaterra, e muitos já estão acostumados a comprar pepinos assim, cultivados sob cobertura. Verticalmente, enquanto esses são pepinos de canteiro mais típicos de horta, e aqui só tem 2 plantas de uma variedade chamada Ladiva. E estão prontas? Bem, eu diria que sim, porque não é que elas estejam grandes, mas estão. Essas plantas ainda são jovens e não cresceram muito. Os pepinos estão começando a inchar na parte de cima, ficando mais grossos. Eu cortaria esse e também este aqui. E outro sinal é se você notar a casca começando a estragar, como aqui. Isso não é um problema, porque com pepinos você pode facilmente tirar a casca com um descascador de legumes. Eu faço isso porque não gosto da casca do pepino, mas adoro a polpa suculenta. Eu coloco um pouco de sal neles e deixo por algumas horas, e isso realmente os adoça. Tudo isso é uma ótima colheita dessas 2 plantas que estão na terra há menos tempo que as do túnel plástico. Não está tão quente, mas agora que esquentou, elas ainda vão produzir muito mais. Agora vamos ver o milho doce. Então, com o milho doce, os pendões precisam estar mudando de cor, e isso é uma dica. Existem muitas dicas, e se por acaso você colher uma que ainda não está pronta, ou seja, que não tem muitos grãos amarelos bonitos, você ainda pode comer, ainda é comestível, só talvez não seja tão gostoso. E fica mais como um mini milho. Você também pode comer o centro da espiga. Além dos cabelinhos ficarem um pouco marrons, esses não ficaram tão marrons quanto eu esperava e amadureceram muito rápido. Você está sentindo se a espiga está um pouco inchada e com uma boa grossura. E na verdade, muitas delas parecem prontas. Tem uma grande colheita aqui, a qualquer momento eu vou colher essa aqui, então eu só quebro assim. E eu também estou olhando embaixo dela para ver se tem uma segunda espiga. E nesse caso, não exatamente. Isso é meio que uma espiga, mas não é.
Então, na verdade, eu vou tirar essa planta agora porque ela está tirando a umidade das outras plantas. Então, eu removo as plantas assim que eu colhi delas tudo o que elas tinham para dar. E vamos dar uma olhada. Uau, olha só, que milho bonito! E você pode ver que está muito bem formado. E isso ajuda quando eles ficam plantados em bloco assim. Não é vital. Já cultivei milho bonito em linha. É possível, mas as espigas não ficam tão cheias de grãos. Porque o que acontece aqui é que o pólen masculino cai dessa parte de cima, e isso provavelmente foi há cerca de um mês. E você precisa que um grão de pólen masculino caia em cada um desses fios que descem. Cada um deles está conectado ao milho doce. Então, uau, eu não consigo resistir a descascar isso. Vou tentar quebrar isso. Não consegui. Mas essa também é uma variedade super doce, o que significa que não é só uma questão de quando colher, mas também de quando comer. E essas variedades super doces permanecem doces por muito mais tempo do que as antigas de polinização aberta, que ainda valem a pena cultivar com certeza. Mas essas são as que você precisa comer o mais rápido possível depois de colher, porque os açúcares diminuem, enquanto essa aqui eles mantêm. E logo do outro lado do milho doce temos batatas. Estas são da variedade Desiré, que é de safra principal. Então, o que isso quer dizer? As de safra principal são colhidas mais tarde. Existem categorias de precocidade para batatas. As de primeira colheita são colhidas entre início e meados de junho, e as de segunda colheita no início de julho. Estamos no final de julho, geralmente agosto. Safra principal, se elas não tiverem sido atingidas pela requeima da batata. Então, isso aqui é cultivo sem cavar, e estou colhendo apenas puxando. Coloco minha mão em volta de todos os caules e puxo suavemente para cima. E você pode ver, aí está a colheita e não está ruim. Tenho orgulho disso, mas seria maior com mais chuva, pois quase não regamos essas plantas. O solo está bem seco e empoeirado, próximo a um girassol. E algumas pessoas dizem que os girassóis são alelopáticos, o que significa que eles não gostam de outras plantas, ou vice-versa. Mas na verdade não é nada disso, é só que eles consomem muita umidade para crescer. Mas eu adoro girassóis, então fico muito feliz em aceitar uma colheita de batatas um pouco menor. E é bom compostar tudo isso nas partes que você não come. Você pode ver a batata semente ali, então essa é a semente que plantamos em abril nesse caso. E isso também é bom para compostar. Então tudo isso pode ir para a pilha de compostagem. E eu vou colocar isso na minha cesta e então vamos dar uma olhada na beterraba. Duas coisas sobre as batatas, elas ainda estão bem verdes, o que indica que ainda vão crescer, especialmente se forem regadas. Elas estão bem próximas, então as colocamos a 45 centímetros, 18 polegadas de distância. Para batatas isso é bem junto, principalmente na safra principal. Aqui é mais ou menos a mesma coisa com a beterraba. Então, essas beterrabas estão espaçadas em touceiras semeadas juntas a pouco mais de um pé ou 30 centímetros de distância, e elas também estão bem próximas do aiporrábano ali. Então, isso é realmente um cultivo intensivo em um espaço pequeno. E já este ano nós tivemos cenouras ali. Lá são apenas alguns quilos de cenouras de uma semeadura em março, e elas foram colhidas no início de junho. E esses pequenos touceiras semeadas juntas foram para o solo no dia 8 de junho, que foi há apenas 43 dias. Em pouco mais de 7 semanas, eles fizeram tudo isso. Isso até me surpreendeu um pouco, pois agora me preocupa que, conforme as beterrabas crescem, absorvem mais umidade e nutrientes ao redor, o que pode prejudicar o crescimento do aipo-rábano. No plantio múltiplo, o importante não é quando as plantas estão prontas, mas quando você quer consumi-las. E se você quiser algumas, é só fazer isso, torcer e tirar uma maior de um grupo. Posso fazer o mesmo ali novamente. Você pode ver como elas saem facilmente. Este é o Pure Joe, que tem esses belos anéis brancos, uma beterraba realmente doce. E aqui temos o Flaming Barrel, que é mais uma beterraba amarela dourada. Novamente, vou torcer e tirar a maior assim. E aí você pode ver como elas também estão bem próximas dos pés de feijão vagem anão aqui. Estou aproveitando bem este espaço pequeno para obter uma colheita maior, o que é possível, mas é preciso atenção à colheita. E assim, sempre tem muita coisa para comer, é um problema muito bom de se ter.
E aqui atrás tem outro vegetal que tem uma data de colheita bastante variável, que é o aipo. Então, contanto que você mantenha ele regado, hoje a gente não conseguiu regar o aipo, mas normalmente rega assim. E está pronto quando você quiser. Sabe, isso cresceria mais se você continuar regando, mesmo com o espaçamento estando bem próximo. Você vê que não passa de 9 polegadas, 22 centímetros. Aqui tem bastante aipo. Variedade chamada tango, semeada no início de abril, plantada no começo ou meio de maio, mais ou menos. E eu corto logo abaixo do talo. Há várias formas de fazer isso. Você pode cortar assim e haverá algum rebrote. Na verdade, não quero isso. Prefiro deixar o aipo ter apenas uma colheita assim. Tudo isso é comestível, incluindo folhas e talos. O aipo é um vegetal com ótimo custo-benefício. Quero te mostrar mais uma coisa neste vídeo, porque hoje estávamos juntos, colhendo as cebolas roxas finalmente. As cebolas roxas costumam ficar prontas um pouco mais tarde do que as cebolas amarelas. Minhas cebolas amarelas, na verdade, eram Rose de Roscoff, que você tem apenas um tufo ali, e são essas aqui. E você pode ver como elas têm uma cor rosa ou rosada linda no bulbo. As folhas estão visivelmente mais secas do que nas cebolas vermelhas Red Baron, cultivadas de sementes em tufos com várias mudas. Nenhuma cebola floresceu quando cultivada a partir de sementes, é realmente confiável. São bulbos de bom tamanho, mas veja que as folhas ainda estão verdes. Com cebolas, nem sempre é preciso esperar que as folhas fiquem amarelas. Mas o que estava acontecendo antes de puxarmos elas hoje? Provavelmente cerca de 3/4 dos talos já tinham caído. A gente coloca assim para garantir que todos os talos, então eles foram pressionados para baixo para realmente garantir que o pescoço fique bem estreito ali. Você não quer um pescoço grosso para armazenar bem ao cortar só a parte amarela de cima. Elas ficarão aqui por cerca de uma semana ou 10 dias. Elas ficam bem no sol, mas é bom deixá-las apontadas para baixo, se possível, e elas vão amadurecendo lentamente. E então, para finalizar, aqui tem apenas um tipo de cebola bem diferente, que é a longa vermelha de Florença ou Tropia longa. E ela é simplesmente linda. Não é uma cebola boa para armazenar além de novembro ou dezembro, mas é tão doce e saborosa que eu adoro cultivá-la. Essas também foram semeadas em grupos e havia poucas plantas ali. Você tem todas essas cebolas. Confira meus outros vídeos sobre semeadura em grupos e outros temas. Método sem revolver a terra facilita, pois cebolas são difíceis de capinar de outro jeito. E nós vamos publicar em breve outro vídeo sobre como cultivar todos esses vegetais lindos com mais detalhes.